Era o ano de 1925. Nessa época, o numeroso grupo de Lampião percorria sem medo as regiões dos sertões do Ceará, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. O grupo contava com a corajosa e ousada rapaziada que frequentemente se dedicava a furtos e saques em pequenos grupos, certos de que suas vítimas não ofereciam resistência. No entanto, às vezes seus planos falhavam e encontravam oposição e reações duras, e tinham que ir embora com as mãos abanando, e ao chegarem no coito sem nada, eram alvos de chacotas por conta dos colegas cangaceiros que perguntaram quem os botou para correr, se foi os cachorros ou as mulheres. 2 desses momentos aconteceram quando tentaram atacar o senhor Justino Nunes, um morador e pequeno proprietário de um sítio de um lugarejo conhecido por Aguiar, no estado da Paraíba. Surpreendidos pela reação rápida de Justino e seus vizinhos e amigos, que viram ao longe os cangaceiros se aproximarem e armaram uma tocaia. Quando entraram no sítio despreocupadamente, os cangaceiros foram cercados e desarmados, presos, amarrados e entregues às autoridades. Dizem que os cangaceiros apanharam que nem gente grande. Foi uma surra de pau, quase matando os integrantes do bando de Lampião. Lampião ficou nervoso quando soube dessa traição. Mais que isso, ficou enfurecido e sedento por vingança. Esperou pacientemente pela hora certa, pela oportunidade de agir novamente. A vingança era questão de tempo. Em uma noite de outubro daquele mesmo ano, o bando passou dançando ao som de uma sanfona tocada por um agricultor local. Ao amanhecer, Lampião se levantou e disse: "É hoje que eu pego aquele cabra safado do Nunes. Antes de mandar ele pros quintos dos infernos, quero que lhe dê uma surra boa de chicote, depois uma surra de pau. É pra descer a lenha, do jeitinho que eles fizeram com os meus cangaceiros. E as depois, uma bala no meio da cara. Eu quero na cara." Fizeram a fogueira para o café, depois seguiam para a casa do alvo. Decidiram visitar o sítio Aguiar para acertar as contas com Justino Nunes. "Ele não perde por esperar", dizia Lampião repetidamente. Durante a busca por Justino Nunes, o bando cercou e invadiu a casa de João Nunes. Este era irmão de Justino Nunes e exigiu informações sobre o paradeiro dele. João Nunes, mesmo sob ameaça de morte, se recusou em revelar qualquer informação do seu irmão, mostrando-se firme. Dava para notar que João Nunes preferia o seu fim a ter que entregar o próprio irmão Justino Nunes. A esposa de João, Dona Antônia, tentou permanecer ao seu lado e acalmá-lo o tempo todo. Os cangaceiros, cada vez mais violentos, a mando de Lampião, saquearam a casa de João Nunes, destruindo tudo que encontraram pela frente, mesmo diante das súplicas e protesto das crianças e da família. João Nunes não revelou o paradeiro de seu irmão, sabendo que se fizesse isso, seria o mesmo que o condenar à morte. E se não falasse, seria ele condenado à pena capital. Nesse caso, preferiu morrer a ter que carregar a culpa pela morte do irmão, se o entregasse a Lampião. Como João Nunes estava decidido em não contar nada sobre o paradeiro de seu irmão, Lampião ordenou a um dos cangaceiros que tirasse a vida do tocador de sanfona como exemplo. O homem foi morto e sua sanfona colocada sobre o seu corpo, deixando a família de Dona Antônia chocada com a cena de violência em sua própria casa. Após o ocorrido, o grupo partiu a galope, desaparecendo na estrada,
deixando para trás um rastro de destruição, medo e tristezas. Após o terrível acontecimento, a família de João Nunes ficou devastada, mergulhada em dor e desespero. Dona Antônia, abalada pelas cenas de violência presenciadas em sua própria casa, tentava confortar seus filhos, acalmando-os como podia. As crianças traumatizadas choravam muito e se agarraram a ela, buscando proteção diante do caos que se instaurava. Enquanto isso, Lampião e seu bando continuavam a sua jornada pelo sertão, disseminando medo por onde passavam. A notícia do acontecimento se espalhava rapidamente entre as comunidades, que nem pólvora no mato seco. O nome de Lampião tornou-se sinônimo de terror e crueldade. Muitos viviam com receio constante de serem vítimas do cangaço, um grupo implacável e impiedoso com os inimigos. Do outro lado, os cangaceiros de Lampião estavam em alerta, conscientes de que haviam acendido a ira de um homem corajoso e decidido como Justino Nunes. Sabiam que a promessa de vingança de Lampião não seria esquecida e que o embate entre ambos era iminente. Enquanto o tempo passava a passos lentos, a família Nunes lidava com o luto e a incerteza do futuro. Dona Antônia, apesar de todo o sofrimento, mantinha sua força interior para ser o apoio de seus filhos, agora órfãos de pai. A comunidade ao redor, solidária, oferecia ajuda e proteção, compreendendo os perigos que pairavam sobre eles. Só falavam, pois ninguém pegou em armas para enfrentar Lampião. E o medo, hein? Como é que fica? Lampião, como uma onça espreita, por sua vez, estrategicamente aguardava um momento oportuno para executar sua vingança. Cada dia que se passava, aumentava sua sede de sangue e a determinação de encontrar Justino Nunes e fazê-lo pagar pela ousadia, não de resistir ao cangaço, pois ele estaria dentro do seu direito, mas por entregar seus cangaceiros para a polícia. Isso Lampião não perdoava, não tolerava de jeito nenhum. Todos os que traíram Lampião, sejam levando informações à polícia ou mesmo capturando o cabra seu, se passassem pela mão de Lampião, não saíam vivos. Seu fim era dado como certo. O destino de ambos, Lampião e Justino Nunes, estavam entrelaçados por uma inevitável colisão. A espera se prolongava e o medo assombrava a todos os envolvidos, menos Lampião, é claro. Este não temia nada, nem a sua morte. O rei do cangaço sempre dizia que já estava morto, desde que mataram seu pai e sua mãe. Sua mãe não foi morta diretamente pela mão da polícia, mas foi por causa deles, pois ela morreu de desgosto. Seu pai, José Ferreira, foi morto desarmado com uma espiga de milho na mão, pelo tenente José Lucena. Esse fugiu para Maceió, capital de Alagoas, para não ser liquidado por Lampião. E ainda tem gente que diz que Lucena era valente. Cadê o valente? Enquanto isso, outros acontecimentos, episódios de violência e disputas de poder se desenrolavam no sertão nordestino, mantendo a região em constante agitação. Volta e meia o pau quebrava. Naquele tempo ninguém tinha paz. Lampião tentou a todo custo pôr as mãos em Justino Nunes, mas o homem desapareceu. Ninguém, nem mesmo os amigos de Lampião e seus coiteiros, não viram, até que chegou uma informação de um velho amigo de Lampião, que veio lhe entregar uma carta escrita pelo próprio Justino Nunes e dirigida a Lampião. E o coiteiro disse: "Meu chefe, fui chamado aí a família dos Nunes, né? E lá me entregaram essa carta, endereçada para o senhor. Tá lacrada, nem a família abriu. Tá endereçada para o senhor. Tá aqui, a carta lhe pertence.
Então, safado, me escreveu uma carta. Deva de estar com medo de morrer. Se ele pensa que eu vou perdoar, se engana. Deixa eu ver as conversas dessa peste mesmo. E Lampião lê a carta em voz alta. Lampião, eu sei que jamais vai perdoar o que eu te fiz, entregando 2 cabras seu à polícia. Por isso, no momento em que lê essa carta, vou estar longe do Nordeste. Pois tenho mulher e filho, e não queria ver meus bruguelos com sofrimento de fugir de perseguição. Sei que tu já passou por isso. Tu já me atingiu matando meu irmão. Então, vamos dar essa intriga por terminada. Sei que tu não é covarde e não vai tirar a vida dos meus familiares que ficou. Eles são inocentes, pois o único culpado sou eu. Espero que atenda o meu pedido. Lampião se assenta, fica pensando um pouco, Estava lendo a carta ao lado do cangaceiro, candeeiro e Juriti, e não disse mais nada. Jamais saberemos o que se passou pela cabeça do cangaceiro-chefe, mas Lampião nunca conseguiu pôr as mãos em Justino Nunes. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e parentes, se inscreva no canal, clica no próximo vídeo na sua telinha. Vai ver mais uma história do bandido ou herói mais amado e odiado do Brasil, o Lampião. Ele é tudo, né? Mais amado, mais odiado, é ladrão, não é, sei lá. Faça isso agora, ok? Sabem por quê? Porque eu fui!